Olá, eu sou Marcelo Sherpa e hoje eu queria falar para você sobre indomáveis e domados. Eu falo devagar para eu não me confundir, porque parece um oposto do outro e parecem os dois algo complicado, mas é bastante simples entender, ainda que eu tenha uma enorme dificuldade de convencer as pessoas numa primeira apresentação sobre o que significa ser indomável e por que eu acho que a pessoa está domada. Esse vídeo, ele será longo, ele tem uma intenção de explicar concretamente do que trata cada uma dessas partes e o que isso influencia na sua busca de liberdade. Ele será longo, não muito, mas o equivalente a uma explicação, pelo menos, suficiente sobre esses dois termos e que, a princípio, com isso eu não precise mais ficar explicando para as pessoas sobre isso. Vou mandar o link do vídeo e fica mais fácil a explicação. Bom, primeiro vamos começar essa dinâmica, essa lógica, a explicação dessas coisas, do que seria o equivalente a domado. Eu tenho certeza que se eu falo para você que você é domado, você vai se incomodar. Imagino que sim. A gente fala, não, imagina, eu sou uma pessoa, né? Mas o fato é que nós todos somos domados, mais grave ainda dizer, mas somos inclusive domesticados nessa vida, nessa civilização que nós mesmos construímos nos últimos 10 mil anos. E essa ideia de que a gente é domado, antes de criticá-la, é só tentar entender o que significa, por que eu estou dizendo domado. Bom, a gente consegue muito bem, muito claramente entender bichos, né? Ou seja, quais são os animais que são domesticados e os que não são, né? As vacas são domesticadas, os cachorros, as galinhas, os gatos, as ovelhas. Esses bichos todos, eles são hoje domesticados, mas quando a natureza, quando éramos todos seres sem domesticação, eles eram livres, eram outros bichos, inclusive, né? Ou seja, o cachorro veio do lobo, a galinha não se sabe muito bem, parece que o bicho de onde vem a galinha já se extinguiu há muito tempo. A vaca veio do búfalo, que a gente consegue ainda encontrar por aí, né? Ainda não domesticados completamente. Enfim, os cavalos, por exemplo, são os mais recentes bichos domesticados, eu não sei se você sabe, tanto é que os cavalos selvagens são muito parecidos, são basicamente iguais aos cavalos domados. Não faz muitos milênios que os cavalos foram domesticados. Eu não sou um grande especialista na domesticação de animais e da origem, né, antropologia de animais, mas o que sim é importante a gente entender, fica fácil a gente entender nos bichos, nos outros bichos que não somos nós, mas fica mais difícil entender no nosso caso, como é que nós, os bichos humanos que somos, como é que a gente também, de alguma forma ou de outra, nós nos autodomesticamos, né? E claro, tem um lado disso que é vantajoso. A gente criou alguma espécie de domesticação, de estar domado, porque isso fez com que a gente tivesse uma vida mais estruturada, mais segura, enfim. Não vou entrar aqui no mérito. Claro que existem vantagens, eu não vou ser um crítico a essas vantagens. Mas é importante a gente se colocar, e daí a questão do incômodo, né? É importante se colocar como de fato o que somos. Nós somos bichos domesticados tão ou mais do que os outros bichos domesticados que conhecemos. A gente não vive numa loucura como vivem aquelas galinhas todas, né, nos espaços, mas é quase isso. As cidades não deixam de ser espaços onde existe uma certa forma de estar todo mundo apertado, não tanto quanto aquilo. Mas se eu começar a falar, vão ser tantos exemplos que eu quero realmente nem ficar me estendendo, porque senão ficaria um vídeo muito longo para falar de metade do que eu quero dizer, né? Mas um exemplo que acho que fica muito concreto entender, todo mundo em algum momento já pensou isso na vida, é que a escola, por exemplo, ela é um lugar de domesticação. Por mais que você seja favorável ou contra a educação, e acho que todos somos favoráveis à educação, uma coisa é favorável à educação e outra é o mecanismo, o procedimento, né? A escola, do jeito que ela foi constituída, e ela é igual há muitos séculos, isso é uma coisa interessante, ela não mudou muito, não mudou, né? Salvo exceções, alguma coisinha aqui, não. Ela é uma domesticação da criança para que o adulto possa ser livre. Não, não é porque ele ser livre, é para que ele justamente repita um mecanismo parecido que durante uma década ou duas, né? Duas não, mas enfim, 10, 12 anos de escola, a gente foi treinado a ficar seguindo uma pessoa lá na frente que ela diz a verdade, ela que sabe as coisas, a gente deve sentar numa posição mais ou menos parecida com os caras na minha frente e atrás, e que tem que ficar de um jeito mais, enfim, seria subserviente a um exagero dizer, mas
passivo em relação a essa educação, na maioria dos casos, né? Eu acho que, de novo, eu quero o tempo todo me transformar aqui, não numa pessoa radical quer fazer grandes críticas, mas quer fazer sim uma crítica, uma pequena crítica, um comentário, uma reflexão, uma forma de você entender de fato o que eu estou chamando de domesticado. E por que nesse caso que eu estou dizendo, domado ou domesticado, a escola é importante? Porque ela é um exemplo muito concreto. Mas vai dizer, não, mas depois a escola está livre, vírgula. Porque a gente vai muitas vezes para empregos que não diferem muito num processo que a gente está em baias e repete-se as coisas, existe uma certa relação também de superioridade e inferioridade, né? Ou seja, uma hierarquia que é estabelecida muito em função do que a gente aprendeu na escola, quem sabe mais, quem sabe menos, enfim, tem toda uma construção mais sutil, é verdade, mas não muito diferente. Agora, um outro exemplo muito concreto que isso talvez vá chocar você, e eu espero que você não fique bravo comigo ou brava, é que o que a escola é mais parecida como construção? Se a gente for ver, a escola é muito parecida com cadeias. Perceba o prédio cadeia e o penitenciárias e o prédio escola. Então, e o que tem nas escolas? Algo muito parecido com cadeias. Né? Os espaços lá, existe autoridade, existem lugares onde as pessoas ficam dentro de celas, nessas celas existe também uma certa coerência, enfim. Eu não quero, de novo, repito, não quero fazer uma crítica a todo o sistema educativo mundial, mas eu quero só, simplesmente, humildemente, que a gente entenda que somos domesticados. Ponto, né? Talvez você já sabia isso desde o início, peço desculpas. Eu estou tentando falar com as pessoas que estão aqui que não sabiam ainda, que tinham suas dúvidas e suas questões sobre isso. Dito isso, então, nós somos domados, nós somos domesticados. O que a gente faz, então, para mudar? Ou não, ou talvez não faz, está tudo em paz, a gente não deveria mudar, está tudo em ordem. Eu, de uma forma ou de outra, busquei na minha vida, não tentei até ainda, em um determinado período da vida, ser um ativista que quisesse mudar a escola, a própria educação, mas não é o que me move, literalmente. Eu acredito na educação, mas não acredito nesse modelo. Acredito em outros modelos, mas não tenho coragem suficiente ou engajamento suficiente para viver disso, fazer esse tipo de coisa. Eu, durante algum tempo, trabalhei muito com ONGs, com ativismo, com várias frentes, mas hoje o que me move muito mais é, primeiro, a partir da liberdade que eu fui construindo para mim mesmo, ajudar outras pessoas a se convencerem também de que elas podem buscar as suas próprias liberdades. Isso são sinalizações e mudanças pequenas que podem existir no nosso cotidiano, pequenas alterações. O primeiro passo é a gente tomar consciência. Por isso que é importante a gente entender que a gente é de fato domado e domesticado. Se a gente não tem nem a consciência disso, se a gente acha que está tudo bem, que a vida é maravilhosa, que as coisas funcionam super bem, somos livres, claro, não tem o que eu vá te convencer aqui que vai fazer sentido para você. Então, passo um, efetivamente, é tomar consciência. Então, com muita tranquilidade, entender, sim, somos domados, sim, somos domesticados. Quer um outro exemplo tonto, que nunca pode, talvez nunca tenha passado pela sua cabeça, mas para a gente entender como a gente vive numa civilização que é de domesticação, uma rua. Uma rua é uma dinâmica de domesticação. Ah, o Marcelo então está querendo quebrar as ruas. Não quero quebrar nada. Está ótima a rua, que seja bem asfaltado, maravilha. Mas eu quero só exemplificar concretamente de como todas as coisas que existem que nós da civilização fizemos foi construir situações de domesticação. Ou seja, uma rua significa que aquele lugar onde eu podia andar em qualquer direção, agora eu só posso andar ou para lá frente ou para trás. Não existem escapatórias, porque dos lados tem alguma construção, tem alguma coisa que me impede. É uma cerca, né? Então, a cerca que o gado tem é a cerca que a gente tem na rua, que a gente tem na nossa casa, que a gente tem no muro que a gente constrói, que a gente tem nas paredes que são feitas. E, de novo, só tomar consciência. O que a gente faz com isso? Também não estou dizendo agora que você se desespere e queira tirar a roupa e viver feliz no campo, né? Não é essa a ideia, né? Não faz sentido. Mas tomar consciência de que somos domesticados e domados é importante. Bom, chegamos à metade do vídeo, é metade da explicação que eu tenho para você, e eu queria então agora completar com a outra metade muito importante. Porque quando eu falo somente sobre a outra, falo assim, nós devemos ser indomáveis. Quando a pessoa que me escuta pela primeira vez e vê que eu falo isso de indomável, também vem um pé atrás, uma significação, a ideia de que esse aí é rebelde, ou esse cara quer agora que as coisas sejam fazer qualquer coisa, é um revolucionário, esse cara quer tocar fogo em tudo, né? Ou quer ser contra tudo que os outros dizem.
Ou seja, então tem realmente esses extremos, que por isso eu estou aqui tentando amenizá-los, para dizer que tanto pela lógica do domado como do indomável, não precisamos lidar com esses extremos. Eu, quando eu falo que eu gostaria e me sinto bastante indomável em muitas coisas, eu não sou com isso um rebelde sem causa, o cara que pega a minha Harley Davidson, viaja por aí, ou começa a pichar a parede, ou começa a bater nas pessoas. Isso não é domável, isso é criminoso, isso é gente do mal. Não é essa a intenção. Mas ser indomável é o mais perto possível do que seríamos se fôssemos livres, não domados. De novo, o exemplo dos bichos faz muito sentido. Não dá para a gente saber como é que é uma galinha, por exemplo, como é que seria uma galinha indomável, né? Porque não existe mais. Morreram os bichos pré-galinha. Você consegue imaginar como é que é um cachorro indomável? É um lobo. Ou seja, é um bicho que o cachorro não consegue virar lobo de novo. Então, da mesma forma, a gente não vai conseguir virar indomável de novo, a gente não vai virar um Neandertal, o homem das cavernas de novo, com vantagens e desvantagens que isso tem. Mas a gente pode ter um sentimento indomável, uma vontade de querer olhar as coisas de tal forma que eu possa não estar focado, dá mais trabalho, viu? Já aviso. Ser indomável dá um bom trabalho. Porque a cada coisa que acontece na minha vida é que vontade que eu tenho, qual que é a possibilidade que eu tenho de fazer de uma. Como seria natural isso? Como que poderia ser concretamente natural? Exemplo, de novo, pensando nas ruas. Eu poderia simplesmente, vou fazer uma caminhada hoje. Ok, eu poderia falar, vou fazer uma caminhada que vá daqui até 5 quilômetros em direção à praia. Eu que moro em Barcelona, se eu descer aqui pela minha rua, vou chegar na praia. Isso seria, aparentemente, nenhum problema. Isso seria quase que uma atividade indomável, que eu possa fazer caminhada no meio do dia, que possa caminhar. Beleza. Só que o que é mais indomável ainda? Ou seja, será que eu conseguiria fazer isso sem ser pelas ruas que existem? Esse é o caminho que existe? Não. Essas ruas estão aí, eu tenho que seguir alguma delas. Mas será que eu preciso necessariamente seguir estas que me levam a esse lugar? Só o fato de eu poder escolher outras já me faria que eu fosse um pouco mais indomável do que simplesmente fazer o caminho que talvez o mapa, o Waze, me diz para fazer. Afinal, eu não tenho pressa, eu estou fazendo uma caminhada, né? E mais indomável ainda seria não só eu não estou focado no caminho que necessariamente eu posso ir variando e cruzando, como eu posso dizer assim, ó, não sei nem se vou para a direita ou para a esquerda, chegando lá, algo que vai me chamar a atenção, eu posso ir para uma direção ou outra. Esse é um exemplo meio tonto, mas meio para dizer o seguinte: estamos numa civilização domesticada, temos ruas para atravessar, temos horários, temos coisas, tem um conjunto enorme de situações. E o exercício é como que eu posso ser cada vez mais natural, de acordo com o que meu organismo pede, o que eu posso fazer, a partir dessa ideia, né, de ser indomável. O exemplo que eu falei, né, da galinha, que não tem mais exemplo concreto, o cachorro, já por sua vez tem o lobo, os cavalos, eu não sei se você viu um outro vídeo, eu já falei sobre os cavalos, que é uma cena muito importante para mim. No meu site eu escrevo também sobre essa ideia do cavalo selvagem, eu tive o privilégio de ver cavalos selvagens na real. Eu não sei se você já viu algum momento. Selvagem de fato. Não é um cavalo que dá coice porque não quer ser domado, né? Tá lá, nasceu, ou então ele é selvagem porque ele acabou de nascer e tal, e depois vão domá-lo. Não. Eu digo cavalo selvagem, literalmente, cavalo que os pais e os avós também eram selvagens, vivem livres, isso lá na região norte da Espanha, próximo à Galícia, eu tive o privilégio de ver alguns e depois eu fui pesquisando e descobri que tem vários por aí. Ou seja, é o equivalente ao lobo, né, do cavalo, mas com a diferença que o cavalo é o mesmo. Aquele cavalo, se conseguirem pegar ele, ele vai ser domado, vão conseguir domá-lo. A questão é que nem pegam, nem tentam, é uma outra dinâmica, um outro processo. A beleza de continuar mantendo essa questão selvagem, né? Bom, então para mim o cavalo é um dos exemplos animais, é o que mais se assemelha ao exemplo que eu quero transmitir para a minha vida e para as pessoas que eu gosto de inspirar, porque é de fato o mesmo bicho. Não é o cachorro com o lobo, não é o porco com o javali, não é a vaca com o búfalo, que isso aí já são outras espécies, já mudou completamente, não tem como o cachorro virar. Agora, da mesma forma, o cavalo selvagem, ele é selvagem, ele está livre, ele não anda por ruas, ele está no campo. Eu quero ser o mais parecido a ele no sentido, mas como humano, né? Essa é a diferença. E muito provavelmente eu quero ser o mais parecido com um cavalo que foi domado e que de repente ele passa a ser livre também. Eu não sei, eu não tenho estudos, devem ter alguma informação sobre isso. O que aconteceria
se um cavalo que era domado, se ele iria para o campo e viveria selvagem. É muito provável que ele morreria. Assim como acontece muitas vezes com animais que são presos e depois são soltos. Macacos que nasceram no zoológico, depois joga ele para a selva e ele morre. Então é muito provável que ele morreria. É muito provável que nós morreríamos também se a gente resolvesse ser o Neandertal, né, e morasse nas cavernas. É muito provável que a gente também morreria. Mas entre essa morte, essa possibilidade de morrer para ser um selvagem pleno, né, e a possibilidade de eu ser menos domesticado, né, menos domado, é nessa margem, concretamente, que eu acredito que a gente pode transitar. Por quê? Né? Aí vem a grande pergunta, por quê? Para ser mais livre, para efetivamente poder perceber a quantidade de prisões mentais que a gente tem, desde aqueles momentos de muito pequenos que a gente é habituado a trabalhar essa falta de liberdade, né? Os condicionamentos todos que nos constroem nas escolas, com as nossas famílias, nos trabalhos que a gente tem. E, de novo, sem querer ser um rebelde sem causa, mas tentando ser muito mais essencial, muito mais próximo da nossa essência, do que a gente é como humano, e esse exercício faz a vida valer a pena. Esse exercício faz a vida valer a pena. A gente não fica só na queixa da domesticação, nem na utopia do ser selvagem, do natural puro e simples, mas faz o exercício de a gente se transformar e mudando condicionamentos tóxicos em condicionamentos que nos geram mais liberdade, felicidade, paz de espírito. Essa é a intenção. Essa é a intenção desse vídeo também, poder falar sobre domados e sobre indomáveis. E como é que a gente encontra um caminho do meio nesse processo que possa ser tão bom que faça a nossa vida valer a pena. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve aqui, aperta o sininho e vai para o meu próximo vídeo, que eu vou falar de algo sempre nessa linha de liberdade. Grande abraço. Até a próxima.